Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, talvez o mais diferente desse canal, onde eu vou fazer uma tier list, uma análise do elenco do Corinthians de 2024 para a temporada de 2025. E sim, é isso mesmo que você tá vendo, né? Eu vou tentar fazer uma tier list, né? Para falar um pouquinho do elenco do Corinthians, quem eu acho que deveria ficar, quem eu acho que deveria sair e basicamente isso, né? No decorrer da tier list vocês vão entender. E só antes de começar, eu gostaria de dizer que a tier list em si, eu não vou usar Facecam. Primeiro porque eu não sei como é que faz isso no celular, porque para quem não sabe, você que chegou agora, eu gravo meus vídeos no celular. Eu não sei fazer isso no celular. E segundo porque, levando em consideração que por questões técnicas, eu até tenho um notebook aqui, mas por questões técnicas eu vou ter que fazer essa tier list no celular e não no notebook. Pode ser que não fique tão bom, tá ligado? A tier list, fazer uma tier list no celular já vai ser um pouquinho abaixo, né? Mas vamos no que dá, né? Vamos da maneira que dá, né? E sabe o que eu queria dizer, né? E pela primeira vez na história desse canal vocês não viram apenas essa cara, né? Essa é a minha cara. E sem mais delongas, vamos para a tier list. Então é isso aí, galera. Estamos aqui na tier list, né? Como vocês podem ver, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setores dessa tier list. E aqui embaixo está o elenco do Corinthians, tá? E só uma coisinha. Ignorem os mirões de anúncios que aparecerem, beleza? E vamos lá, né? Aqui nessa tier list temos fica, onde jogadores que eu acho que deveriam ficar. O pode ser útil. É aquele jogador que, de repente, pode ser útil para compor elenco, para ser uma opção, né? O tenho minhas dúvidas. É aquele jogador que não sei se é uma boa sair, não sei se é uma boa dar uma chance. É aquele jogador que a gente tinha uma certa dúvida, sabe? O empresta é para aquele jogador que pode ser uma boa emprestar para outro clube, para ganhar rodagem, né? Para quem sabe voltar para o Corinthians do futuro ou não. O vende ou negocia, aquele jogador que pode ser uma boa vender para fazer uma grana, negociar. Ou pode ser para aquele jogador que não rendeu, sabe? O tem que sair é aquele jogador que definitivamente não é uma boa mantendo o Corinthians pro ano que vem. E o já vai sair é para aquele jogador que já vai deixar o clube, né? Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Começando então com os 3 goleiros do Corinthians, que atualmente o Corinthians conta com 3 goleiros, obviamente. Hugo Souza, Matheus Donelli e Felipe Longo, né? Começando então com o Hugo Souza, que esse já foi comprado definitivo, mas esse não precisa nem falar mais nada, né? Ou eu preciso? Acho que não, né? Hugo Souza é fica, não tem como. Opa, o Matheus Donelli já é o seguinte, cara. O Donelli é um goleiro jovem, né? Ele é um goleiro, se não me engano, 22 anos. É um jogador jovem, é um jogador de potencial, né? Quando teve as oportunidades, apesar de ser um goleiro de potencial, não mostrou total confiança. Mas, cara, eu ainda acredito no potencial do Donelli, sabe? Eu acho que ele tem que jogar mais. Eu acho que ele tem que estar num time onde ele possa ter mais rodagem, onde ele possa ter mais oportunidades e definitivamente mostrar se ele está pronto para voltar para jogar pelo Corinthians ou se pode ser mais interessante negociá-lo, né? Então, pro Matheus Donelli, eu acho uma boa emprestar, cara. Eu vou colocar o Donelli no empresta porque eu acho uma boa, de repente, ele jogar num time onde ele possa ter rodagem, né? Onde ele vá ser titular pra ganhar rodagem, sabe? De repente, um Bragantino, que sabe trabalhar bem com jogadores jovens. Um Ceará, que acabou de subir pra Série A. Um Sport. Algo assim, sabe? Ou, de repente, um time um pouquinho melhor, mas onde ele vai jogar, sabe? Onde ele vai ser titular. Então, numa dessas ele pode se destacar e pode acabar voltando pro clube, né? E, pensando nisso, eu vou deixar o Donelli aqui no empresta. Beleza? E o Felipe Longo,
Eita. Felipe Longo, por sua vez, é um jogador da base, né? Ele está em seu primeiro ou segundo ano como profissional. Ainda não estreou como profissional do Corinthians, né? Ele que foi campeão na Copinha nesse ano e foi muito bem. Foi decisivo, principalmente no jogo contra o Guarani, no mata-mata, né? Onde ele catou o pênalti. E foi decisivo no decorrer do torneio também, né? E, cara, eu acho uma boa colocar o Felipe Longo para ser uma opção imediata no banco do Corinthians. E eu acho que ele tem que jogar, cara. Eu acho que pode ser uma boa revezar ele e o Hugo Souza nesse Campeonato Paulista, sabe? Os jogos grandes coloca o Hugo Souza, mas de repente num jogo mais acessível, um jogo mais tranquilo, pode ser uma boa testar o Felipe Longo, sabe? Então, o Felipe Longo, pra mim, fica, tá? Felipe Longo, eu acho que tem que ser mantido no Corinthians para ser uma opção imediata no banco de reservas. Então, Felipe Longo fica, tá? Finalizando então os 3 goleiros, vamos então para os zagueiros, né? O Corinthians que atualmente conta com André Ramalho, com Kaká, com Félix Torres, com Gustavo Henrique e com Caetano, com opções para a zaga, tá? Começando então com o André Ramalho, que já adiantando logo, pra mim fica, porque o Ramalho é um ótimo zagueiro, né? Teve seus momentos ali de oscilação, momento de altos e baixos, mas no geral o André Ramalho também fez bons jogos, né? E é um bom zagueiro, cara. Eu gosto do André Ramalho. Eu acho que pode ser interessante manter o Ramalho para a próxima temporada, né? De repente vai fazer uma dupla de zaga com um outro zagueiro, ou de repente até um trio de zaga, né? Então, André Ramalho fica, tá? Próximo da lista, temos o Kaká. O Kaká é o seguinte, cara. O Kaká fez alguns bons jogos, mas no geral foi um dos jogadores que mais oscilaram no decorrer da temporada, sabe? Tanto que acabou perdendo a titularidade, né? Na reta final da temporada. O Kaká, não acho ele um zagueiro ruim, mas também não acho ele grande coisa não, cara. Eu acho ele um zagueiro mediano pra ok, tá ligado? Eu acho que pra compor elenco, ele até poderia ser útil, mas eu sinceramente tenho minhas dúvidas, cara. Eu tenho uma certa dúvida entre pode ser útil e tenho minhas dúvidas, né? Por via das dúvidas, eu vou deixar ele aqui. Tenho minhas dúvidas. Próximo zagueiro, então, Félix Torres. Cara, aqui pode ser uma boa vender ou negociar, cara. O Félix fez um primeiro semestre antes da Copa América. Ele teve seus momentos de oscilação, mas no geral fez bons jogos, né? Teve bons desempenhos. Mas no período pós-Copa América, e eu tô considerando o período pré e pós-Copa América porque ele jogou o torneio pelo Equador, país dele, né? E nesse período pós-Copa América, o Félix Torres caiu muito, mas muito de produção, sabe? E não rendeu o que se esperava, né? E foi caro, viu? O Félix custou, se eu não me engano, 31 milhões de reais. Carinho, hein? Bem caro. Então, pode ser uma boa vender ou negociar o Félix Torres, né? Não que eu ache ele mau zagueiro, tá? Eu tô colocando expectativa nele, mas acabou que ele não rendeu, sabe? Acabou que ele não conseguiu render o que se esperava, né? O Gustavo Henrique, próximo da lista. Eu acho que ele pode ser útil para compor o elenco. O Gustavo Henrique que fez alguns bons jogos, né, teve alguns bons desempenhos, mas no geral ele não é um zagueiro tão técnico, sabe? Principalmente na saída de bola. Às vezes ele se atrapalha em determinados momentos, mas no geral, como zagueirão mesmo, ele é uma boa opção para compor um elenco, sabe? De repente, ou pode ser titular num trio de zaga, ou pode ser uma opção ali no elenco, no esquema com 2 zagueiros. Então, cara, eu, pra ser bem sincero, acho uma boa o Corinthians contratar um novo zagueiro, mas pode ser uma boa manter o Gustavo Henrique, pelo menos para compor o elenco, sabe? Então, o Gustavo Henrique vai ficar aqui. Pode ser útil. E finalizando então com o Caetano, que já foi anunciado que vai sair, né? Ele que tá em fim de contrato, e esse contrato esse que não será renovado, e, portanto, ele vai deixar o Corinthians no final do ano, né? Quando o ano acabar. Então, Caetano já vai sair, tá?
Finalizando então com os zagueiros, vamos agora para as laterais, né? Começando então com a lateral direita, onde temos o Mateuzinho, o Fagner, o Bidon tá no lugar errado. Pera aí. Pronto, arrumei. Foi mal para imprevisto. Na lateral direita temos Mateuzinho e o Fagner. O Léo Maná atualmente está jogando no Sub-20, assim como o Renato, né? O zagueiro. Renato que já compôs o elenco no time principal, né? Atualmente ele está no Sub-20, né? Mas aqui estamos falando do elenco principal, tá? Começando então com o Mateuzinho, que... Cara, o Mateuzinho é o seguinte. Quando o Mateuzinho foi anunciado, fui contrário à sua contratação. Primeiro porque ele era a terceira opção na lateral direita do Flamengo. E segundo porque ele é um jogador com suas limitações, sabe? No Corinthians não foi tão diferente, mas nesse segundo semestre, mais ou menos ali para agosto, setembro, mais ou menos, o Mateuzinho começou a melhorar. O Mateuzinho começou a fazer bons jogos. Na parte defensiva, ele ainda deixa a desejar em alguns pontos, mas a parte ofensiva, ele entrega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e algo razoavelmente ok, sabe? E, cara, eu sinceramente acharia uma boa vender ou negociar, mas, para não ser tão injusto com o Mateuzinho, eu vou dar para ele o benefício da dúvida. E vou deixar ele aqui no Tenho Minhas Dúvidas, tá? Não pelo fato de, sei lá, ainda achar um jogador fraco. Eu ainda acho um jogador que tem essas limitações. Mas que nessa reta final de 2024, ele conseguiu fazer alguns bons jogos, sabe? Ele conseguiu ter uma recuperação até que razoável, sabe? Então, numa dessa de ou vender ou negociar e dar o benefício da dúvida, eu darei para ele o benefício da dúvida. E ele vai ficar aqui, ó. Tenho minhas dúvidas. Beleza? Finalizando então a lateral direita, temos o Fagner. Que aqui, vamos lá, né? O Fagner é inegável que ele é um dos melhores laterais da história do clube, né? Um dos maiores laterais que já passaram pelo clube. Mas, cara, o Fagner já há um tempinho, já desde meados de 2022, desde o ano praticamente inteiro de 23 e 24 também, né? O Fagner já não é mais aquele, já não é mais o mesmo que a gente conheceu por muitos anos, sabe? E, cara, eu acho que é um ciclo que tem que ser fechado, sabe? Eu acho que o Fagner, que aliás renovou seu contrato, né, por mais 2 anos. Eu, particularmente, considero um erro renovar com o Fagner por mais 2 anos. Se fosse renovar, era para renovar, sei lá, por uma temporada só. Eu não vi necessidade alguma de renovar por 2 temporadas, sabe? E segundo porque, como eu falei, eu acho que é um ciclo que deveria ser fechado, né? Porque, tecnicamente falando, o Fagner, como eu já antecipei, não é mais o mesmo, já não entrega mais o que ele entregava antes, né? A parte física vem deixando bastante a desejar, né? Vem se mostrando cada vez mais em baixa. E em alguns momentos cruciais, também deixou a desejar na parte mental, né? Então, levando em consideração todos esses fatores, eu acho que o Fagner deveria sair do Corinthians, tá? Por mais que ele já tenha renovado seu contrato e tal, eu acho que é um ciclo que deveria ser fechado e, para 2025, eu acho que o Fagner deveria sair do Corinthians, tá? Volto a repetir, sou grato pelo que o Fagner fez, né, na história do clube, mas é um ciclo que deveria ser fechado, né? E vou deixar ele aqui, tem que sair, tá? Indo então para a lateral esquerda, começando então com Matheus Bidu, que é um caso curioso, né, cara? Porque o Bidu, lá no começo do ano, era tratado como uma opção descartável, né? Era um jogador que foi afastado, um jogador que estava em viés de ser negociado, acabou não sendo negociado, voltou a ser uma opção no elenco, né? Com o Mano Menezes ele não jogou, mas com o Antônio Oliveira ele disputou alguns jogos, né? E com o Ramon Dias, o Bidu acabou virando titular e tomou conta, sabe? Principalmente nesse segundo semestre do Brasileirão, o Bidu fez uma campanha de recuperação, sabe? O Bidu que
eu considero um jogador que tem suas limitações, mas eu devo admitir, nesse segundo turno do Brasileirão, o Bidu foi muito bem, cara. Realmente o Bidu fez uma bela campanha de recuperação, sabe? E, pra ser bem sincero, eu acho que ele pode sim ser uma opção no elenco para a próxima temporada, sabe? Não sei se necessariamente vai ser o dono da lateral esquerda, mas para estar no elenco, pelo fato dele conseguir se recuperar nesse segundo semestre, eu acho uma boa manter o Bidu, sabe? Dar mais um voto de confiança nele para a temporada de 25, sabe? Não sei se ele vai conseguir manter o embalo de continuar tendo bons desempenhos, mas pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. Então, eu vou dar um voto de confiança pro Bidu e vou deixar ele aqui. Matheus Bidu é fica, tá? Há um tempinho atrás, ele ficaria mais ou menos ou aqui ou aqui. Mas, pela campanha de recuperação que ele fez no segundo turno do Brasileirão, Matheus Bidu é fica. Fechando então. Fechando não, né? Ainda tem duas opções. Continuando então na lateral esquerda, temos o Hugo, que definitivamente não dá pra manter. Tem que sair do Corinthians. Jogador que não rendeu. Não. Quando chegou, já chegou sob baixíssima expectativa. Pelo fato de não ser titular absoluto do Goiás, time que ele jogava, né? Chegou com baixa expectativa. Teve seus momentos até, mas no geral não rendeu, não jogou, não fez bons jogos e se mostrou um jogador tecnicamente extremamente limitado. Então, Hugo pra mim tem que sair, tá? E o Palácios, esse tem nem que falar, cara. Ele que chegou no Corinthians lá no começo do ano, disputou uma partida contra o São Bernardo no Campeonato Paulista em janeiro, se machucou, ficou 6 meses no DM, até conseguiu se recuperar, chegou até a ser relacionado com o jogo do Brasileirão contra o Atlético Goianiense, mas durante o treino, ele não entrou em campo nesse jogo contra o Atlético Goianiense, aí durante o treino, 2 dias depois de ser relacionado, ele novamente se machuca, fica mais 6 meses no DM e termina a temporada de 2024 com um jogo disputado lá em janeiro e 11 meses parado no departamento médico. Tem nem o que falar, cara. Tem nem o que falar, sendo bem sincero. E, cara, já dá pra perceber que o Palácios praticamente não joga, né? Eu até poderia colocar ele aqui, não tem que sair, sabe? Mas eu vou dar o benefício da dúvida, vai. Se ele novamente se lesionar, novamente ter problemas físicos no próximo ano, aí já tem que aí já é papo de negociar. Aí já não tem jeito, sabe? Mas eu vou deixar aqui. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Aliás, não. Eu acho que acho que pode ser uma boa vender ou negociar o Palácios, cara. E vamos lá, né? Finalizando então as laterais, né? O sistema defensivo como um todo. Vamos agora à posição de volante, tá? Começando então com o primeiro volante. Começando então com José Martínez. Ele que chegou na janela do meio do ano, né? E, pelo menos, falando especificamente dele, a parte defensiva, a parte de marcação do José Martínez é boa. É um jogador que consegue marcar bem. Só que quando o time está com a posse de bola e quando o Martínez está com a bola no pé, ele costuma deixar a desejar. Deixa muito a desejar. Ele perde a bola com facilidade, erra muitos passes e às vezes toma decisões equivocadas, sabe? E é aquele volante, de repente, para estar no segundo tempo, para segurar a onda, né? Para dar mais contenção no meio campo, né? Para reforçar a marcação, né? Para, de repente, se o time precisar segurar um resultado, sabe? Ou, de repente, quando for segurar um resultado mais tranquilo, sabe? Então, o caso do Martínez, eu vou dar o benefício da dúvida. Dúvida não, né? Eu vou colocar ele aqui. Pode ser útil, tá? Para compor elenco, para entrar no segundo tempo. E, de repente, na parte de marcação, reforçar o meio de campo para, de repente, segurar algum resultado, sabe? Então, José Martínez pode ser útil. Ranieri, esse para mim tem que ficar, né? Esse aqui fica. O Ranieri que fez um primeiro semestre excelente.
No segundo semestre teve um momento de queda, mas nessa reta final, nos últimos jogos do ano, conseguiu se recuperar. E é um volante que eu gosto, sabe? Eu gosto do Ranieri e acho ele uma boa para pelo menos compor o elenco para a próxima temporada, sabe? Então, Ranieri fica. Alex Santana. O Alex Santana eu acho que pode ser útil. O Alex Santana que um jogador que quando chegou lá na metade do ano mais ou menos, foi bem nos primeiros jogos, teve uma lesão, acabou perdendo espaço, hoje vem entrando mais no decorrer do segundo tempo e assim, ele não vem tendo grandes desempenhos, mas também não vem comprometendo, sabe? Ele se mostrou um jogador útil para compor elenco, né? Pode ser talvez uma moeda de troca, mas por outro lado, eu acho ele um jogador suficiente para compor um elenco, sabe? Então, eu vou deixar o Alex Santana aqui. Pode ser útil para compor o elenco, né? Finalizando então a posição de primeiro volante com o Rian, que é mais um jogador da base, né? É um jogador novo, campeão na papinha desse ano, né? Tem, se não estou muito enganado, 21 anos, mais ou menos. E, cara, quando teve essas oportunidades no Corinthians, ele se mostrou um jogador de potencial, né? Ele que está no profissional desde o ano passado, né? Disputou alguns jogos, até fez gol no ano passado. Nesse ano ele não fez gol, não jogou tanto. Quando jogou, mostrou seu potencial, mas também mostrou que precisa de mais casca, sabe? Precisa de mais rodagem. Então, eu vou colocar o Rian no empresta, sabe? Eu vou colocar ele aqui no mesmo patamar do Donelli. Eu acho uma boa emprestar o Rian, praticamente do mesmo jeito que eu falei do Donelli, né? Para um time onde ele vai jogar, para um time onde ele vai ter rodagem. De repente, eu citei o Bragantino pro Matheus Donelli, mas vou citar também pro Rian, porque não tem jeito, cara. O Bragantino, apesar de ter feito um 2024 muito ruim, é um time que sabe trabalhar bem com jogadores jovens, né? Pegar um jogador jovem, desenvolver para revelar, né? Acho que pode ser um bom destino para o Rian, sabe? Ou de repente um Ceará, um Sport, ou algum time que eu dei um exemplo, assim como o Donelli, sabe? Então, Rian empresta, tá? Finalizando então a posição de primeiro volante, vamos agora para segundo volante. Começando com o Charles, que esse não rendeu, esse veio do futebol dinamarquês e em nenhum momento se mostrou um jogador para ser o cara, sabe? Ele que herdou a camisa 8 do Paulinho e não mostrou ser esse cara, pronto para herdar a camisa 8, pronto para jogar no Corinthians, sabe? E, enfim, eu acho que o Charles tem que sair do Corinthians para 2025, tá? Pode ser usado também como moeda de troca para vender, fazer uma grana, mas, de alguma maneira, o Charles tem que sair. E o Maicon? Vamos lá, né? O Maicon, ele que no começo do ano começou com o status de titular, né? Ele que teve uma proposta ficou marcado por ter recebido uma proposta do Flamengo, mas ele recusou pelo fato de querer ficar no clube, já que ele está no projeto de reestruturação do clube, né? Não deixar o clube na mão, sabe? Mas acabou que lá no começo do ano ele acabou se lesionando, ficou todo o restante do ano parado no DM. E, cara, falando do jogador em si, eu tenho minhas dúvidas se ele pode, de repente, ser uma boa manter ele no elenco, para pelo menos compor o elenco. Se pode ser uma boa... Ele que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Não sei se seria uma boa renovar o contrato dele ou comprar em definitivo. Não sei se é uma boa devolver o Maicon pro Shakhtar. Eu, particularmente, gostaria que ele fosse devolvido pro Shakhtar. Mas, por outro lado, eu não sei, cara. Eu não sei. Então, por via das dúvidas, eu vou deixar o Maicon aqui. Tenho as minhas dúvidas, tá? E vamos lá, né? André Carrillo, conversando então com a posição de meia central. Carrillo, esse renovou o contrato até 2026 e pra mim fica, tá? Pra mim tem que ficar. É um jogador muito bom, gosto muito dele e certamente vai ser uma peça importantíssima no meio de campo do Corinthians pro próximo ano, né? Quando chegou, tomou conta da posição, né?
E se mostrou um jogador muito técnico, sabe? E taticamente falando também, muito bom. Enfim, gosto bastante do Carrillo, né? E pra mim, fica no Corinthians, tá? E o Breno Bidon, esse revelado da base, né? Mais um campeão da Copinha. E é uma joia, cara. É a maior joia que o Corinthians tem das categorias de base atualmente, sabe? E pra mim tem que ficar, cara. Pra mim o Bidon tem que ser titular no meio de campo na próxima temporada. E só algumas coisas, né? Eu acho que ele poderia melhorar a parte física, né? Afinal, ele é um jogador meio franzino, sabe? Às vezes, quando ele bate na massa corporal de algum jogador mais forte, geralmente ele leva pior. Se ele conseguir melhorar essa parte física, certamente ele pode sobressair, sabe? Porque a parte técnica, se for bem lapidada, certamente vai render bons frutos para o Corinthians dentro de campo e também na parte financeira, né? Afinal, se o Breno Bidon render, se o Breno Bidon de fato for bem lapidado e render tudo que ele pode render, certamente pode render uma bolada para o clube, né? Pode render uma dinheirama para o Corinthians. Então, para mim, Breno Bidon fica, tá? Finalizando então as posições de primeiro e segundo volante, meia central. Vamos agora para os meias de criação, né? Os chamados meia atacante, né? Começando com Rodrigo Garro, né? Que, sendo bem honesto, é um total de zero necessidade de dizer qualquer palavra. Ou eu preciso? Acho que não, né? Acho que eu não preciso dizer absolutamente nada, né? Igor Coronado, eu acho uma boa manter. Eu acho uma boa. É um jogador, tecnicamente falando, muito bom, né? Só precisa melhorar a parte física, né? Mas, no geral, a parte técnica do Coronado é muito boa. Gosto dele. E deveria ser mantido, né? Tem que ser mantido pro elenco para a próxima temporada. Então, Coronado fica, tá? O Matheus Araújo já vai sair, né? Ele que tá em fim de contrato com o Corinthians, né? Já foi anunciado que ele não vai renovar. Então, já vai sair, né? Se ele não fosse sair, pra ser bem sincero, eu gostaria que ele fosse emprestado, né? Pra um clube menor, um clube, de repente, mais estruturado. Volto a citar novamente o Bragantino. Não tem jeito, cara. O Bragantino é um clube. Se você é um jogador jovem e precisa se desenvolver, quer se desenvolver, o Bragantino é o teu lugar, tá? O Bragantino é bom de desenvolver jogador jovem. Apesar de ter feito em 2024 ruim, sabe? Poderia ser um bom destino pra ele, sabe? Ou de repente um Ceará, um Sport, algum outro time onde ele vai ter rodagem. Mas, pelo fato dele estar em final de contrato, desse contrato não ser renovado, então, Matheus Araújo já vai sair, tá? E o Juan Oliveira é outro jogador que está em fim de contrato, dessa vez por empréstimo. Eu não lembro exatamente que time que ele pertence, né? Que ele está emprestando ao Corinthians, mas ele está emprestado. Contrato de empréstimo esse que não vai ser renovado, portanto ele já vai sair. E tinha que sair mesmo, tá? O Juan Oliveira é um jogador tecnicamente falando muito limitado, muito abaixo e não tem porquê manter ele no elenco, né? Então, o Oliveira já vai sair. Finalizamos então os meio-campistas, né? Vamos agora para os atacantes, né? Começando com o Romero. Esse que tá em viés de renovar o contrato, né? E, cara, vamos lá, né? O Romero é um jogador bastante querido por grande parte da torcida e não é pra menos, né? É um jogador identificado, é um jogador que costuma aparecer em momentos decisivos. Só que é um jogador que, apesar de aparecer em momentos decisivos, é um jogador que tem essas limitações, sabe? É um jogador limitado. Ele tem uma boa finalização e tal, mas de resto, a velocidade é uma coisa que ele não tem. O físico, como geral, do Romero não é dos melhores. A parte técnica também, habilidade, etc., também não é das melhores. Muito pelo contrário. E, cara, é um jogador limitado, sabe? Tem essa poder decisivo, mas é um jogador que tem essas limitações, sabe? De repente pode servir como uma liderança, né? Ou para aparecer em momentos decisivos. Mas, cara, pra ser bem sincero, eu tenho minhas dúvidas em relação ao Romero, sabe? Justamente pelo fato dele ser um jogador, tecnicamente falando, limitado, sabe? É um jogador identificado, é um jogador que adora o clube, mas é um jogador que tem essas limitações na parte técnica, né? E
É isso aí, cara. Eu vou deixar o Romero aqui. Tenho minhas dúvidas, tá? Eu até poderia colocar ele aqui, não pode ser útil, mas por via das dúvidas, vou deixar ele aqui. Tenho minhas dúvidas. Thales Magno é outro jogador que ele já ficou no meio do ano, né? Ele que veio, está por empréstimo, né? Pode ser que ele seja contratado em definitivo por uma fortuna, diga-se de passagem. E vamos lá, né? O Thales é um jogador novo, né? Ele que é revelado pelo Vasco, ficou alguns anos lá nos Estados Unidos, até chegar no Corinthians, né? Inclusive ele pertence ainda ao New York City. E cara, pra ser bem sincero, eu até poderia colocar ele no Pode Ser Útil, pra compor o elenco, né? Passar uma opção no banco. Mas eu tenho minhas dúvidas, sabe? Não pelo fato do jogador em si, sabe? É mais pela questão do contrato dele, sabe? Porque se ele cumprir algumas metas, o Corinthians terá que pagar uma fortuna, como eu disse lá atrás, para comprar em definitivo, sabe? E não tem jeito, cara. Se ele alcançar essas metas, não vai ter jeito. O Corinthians terá obrigação de compra do Thales Magno, sabe? E pelo valor que o Corinthians será obrigado a pagar, caso ele consiga alcançar as metas, eu acho que não vale a pena, cara. Para compor o elenco, ele até pode ser útil, ele até serve. Mas pelo valor em si, o Corinthians terá que pagar, caso ele seja comprado em definitivo, caso ele tenha que ser comprado, eu acho que pode não valer a pena, sabe? Então, pela questão do contrato dele, eu vou deixar ele aqui. Tenho minhas dúvidas, tá? Se não fosse pelo contrato, ele ficaria aqui, não pode ser útil. Mas pela questão do contrato, tenho minhas dúvidas, tá? O Pedro Henrique, esse não rendeu. Quando chegou, já chegou sem tanta expectativa, né? Já é um jogador mais velho, ele tem seus 33, 34 anos. Teve seu histórico extracampo, né? Que inacreditável. E, né? Enfim, eu acho que o Pedro Henrique não tem tanta utilidade para compor o elenco no próximo ano, né? Pode servir como moeda de troca, como moeda para negociar, mas a minha preferência é que ele de fato saia do Corinthians, tá? É um jogador que eu não manteria para a próxima temporada, né? O Giovani, esse provavelmente vai sair, né? Giovani aqui. Ele provavelmente vai sair, né? Tá numa novela danada para ele renovar o contrato, se vai ou não vai renovar. Para ser bem sincero, eu gostaria de contar com o Giovani no elenco, né? Eu colocaria ele aqui, no Pode Ser Útil, né? Para compor o elenco. E, cara, até o presente momento ele não renovou seu contrato com o clube, mas enquanto isso não acontece, enquanto a situação dele não é definida, eu vou deixar ele aqui, no Pode Ser Útil, tá? Eu até poderia colocar ele aqui, né? Pela questão dessa novela dele para renovar o contrato. Mas, como eu ainda vejo utilidade nele, assim como o Thales, né? O Thales é um caso diferente, já expliquei. Mas no caso do Giovani, eu vou colocar ele aqui. Pode ser útil, tá? O Memphis, esse eu nem preciso falar mais nada, né? O Memphis que chegou com o status de jogador estrela, né? Ele que chegou com o status de ser um nome grande, né? Um nome midiático no clube, né? E não apenas trouxe mídia para o Corinthians, não apenas trouxe impacto no marketing, impacto em vários cenários para o Corinthians, como também conseguiu agregar dentro de campo, né? O início dele na parte física foi um pouquinho abaixo, mas com o passar do tempo ele foi se firmando, ele foi se adaptando. E hoje o Memphis, sem sombra de dúvidas, é peça indispensável no Corinthians, né? Então, Memphis Depay fica, tá? Pedro Raul, esse eu não vou nem falar nada. O Héctor Hernandes, ele chegou vindo do futebol português, né? Jogou pouco, jogou 5 jogos, não fez gol. E nas oportunidades que teve, em um jogo ele se lesionou logo no começo. E nos demais, praticamente não apareceu, sabe? Não mostrou grande coisa. E eu acho uma boa vender, cara. Vender, negociar, usar como moeda de troca. Pra, de repente, contratar algum outro jogador, sabe? Então,
Eu vou deixar o Hernandes aqui. Vende, negocia ou usa como moeda de troca, tá? E chegamos nele. Yuri Alberto. Vamos lá, né? O Yuri, que começa o ano de 2024 extremamente em baixa, sob fortes críticas, com uma certa razão, né? Pelo fato do desempenho dele de 2023 ter sido basicamente um meme. O Yuri Alberto fez uma temporada meme no Corinthians, né? E sim, estou usando esse termo mesmo, temporada meme. Em 2024 ele começa sob questionamentos, né? Se ele deveria ficar, se ele deveria sair. O primeiro semestre do Yuri foi basicamente algo... Ele teve seus momentos, mas no geral foi algo parecido com o ano passado, né? A diferença é que ele teve seus momentos, né? E teve um momento ali que ele ficou alguns jogos sem fazer gol, onde ele voltou a viver aquele momento terrível que ele vinha vivendo desde o ano passado. Mas, nesse segundo semestre, o Yuri conseguiu uma grande campanha de recuperação, de volta por cima, e conseguiu ser o artilheiro do campeonato ao lado do Alejandro do Vitória, né? E sem nem o que falar, cara. Tem nem o que falar. E, cara, aqui eu tenho que fazer uma meia-culpa, né? Porque eu fui um dos caras que realmente teve momentos que eu passei do ponto em relação às críticas com o Yuri, né? O Yuri que tinha razão de receber cobrança, né? Mas uma coisa é você cobrar um jogador pelo mau desempenho, né? Outra coisa é passar do ponto. Eu assumo que eu passei do ponto em determinados momentos, né? Mas, enfim, né? Se eu tivesse a oportunidade pessoalmente falando, né? Eu pediria desculpa pro Yuri, sabe? E, enfim, né? O Yuri, que começou o ano sendo considerado um meme, terminou a temporada em alta, terminou a temporada sendo artilheiro do Brasileirão e do futebol brasileiro, né? Ele que passou o Pedro, que era o artilheiro do Brasil, Pedro que acabou se lesionando, e o Yuri tomou o posto de artilheiro do Brasil, né? E diante de tudo isso, pra mim, o Yuri Alberto, que tinha tudo para começar o ano, terminar o ano aqui, mas vai terminar esse ano de 2024 aqui. Yuri Alberto, pra mim, fica no Corinthians para 2025. E é isso, né, galera? Finalizamos então a tier list do elenco do Corinthians, né? Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. E se você discordar, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera conhecer o meu canal. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!